Eu quero convidar você essa noite a abrir a sua Bíblia, mas literalmente a sua Bíblia no meio, no livro de Salmos, no capítulo de número 4, a partir do verso de número 1. Salmo de número 4, a partir do verso de número 1, é o texto que nós vamos refletir essa noite. Diz assim a palavra do Senhor: responde-me quando clamo a ti, ó Deus, que me faz justiça. Livra-me de minha angústia, tem compaixão de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês jogarão minha reputação na lama? Até quando farão acusações infundadas e continuarão a mentir? Estejam certos disto: o Senhor separa o fiel para si. O Senhor responderá quando eu clamar a Ele. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio. Ofereçam os sacrifícios exigidos e confiem no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, Senhor. Tu me deste alegria maior que a daqueles que têm fartas colheitas de cereais e vinho novo. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. Vamos orar uma vez mais? Senhor, obrigado por essa noite, obrigado, porque até aqui o Senhor já tem falado bastante ao nosso coração. O que nós clamamos é que a Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, penetre, toque e fale poderosamente diante das necessidades e das urgências que nós temos nas nossas vidas. É assim que nós oramos, é assim que nós colocamos o nosso coração e a nossa mente abertos para receber do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos o livro de Salmos, nós bem sabemos que ele fala bastante sobre poesia, que ele trata e fala bastante também sobre música. Mas o Salmo 4, ele está intimamente ligado, ou melhor, conectado ao Salmo anterior, o Salmo 3. Um compreende a oração de Davi na hora que ele acorda, e o outro, a oração que Davi vai fazer ao Senhor antes dele dormir. Um desses salmos fala da adversidade e o outro fala da angústia. A maioria dos teólogos vão dizer que o contexto desse salmo é um contexto onde Davi está sendo perseguido enquanto ele fugia, pasmem, do seu próprio filho, Absalão. E o maior desafio que ele teria não era mais uma guerra contra soldados, contra exércitos, contra reis, contra gigantes, mas a maior guerra que Davi iria travar e já estava por travar era uma guerra interior, era uma luta, era uma batalha. Mas será que cada um de nós que está hoje sentado aqui, ou aqueles que nos acompanham em casa, tem a dimensão ou consegue imaginar como estava a cabeça de Davi, como estava o coração e os sentimentos de Davi? Porque afinal de contas, Davi estava sendo perseguido pelo seu próprio filho. E a maioria de nós não consegue imaginar, não consegue cogitar, não consegue crer que um dia um filho da gente, gerado no ventre, ele vai se voltar contra um pai ou contra uma mãe. Mas eu posso elencar algumas coisas que aqui acontecem no texto de cara. Há uma vergonha em Davi por conta da exposição. O texto bíblico, a história, e depois você pode ler nos mínimos detalhes, traz que Absalão, ele toma
as mulheres de Davi no terraço do palácio, na frente de todo mundo, ao vivo e a cores. O problema que estava restrito aos muros do palácio se torna agora um problema público. E não há nada pior na nossa vida quando nós nos sentimos expostos diante de uma circunstância ou de uma situação que nós julgamos como desagradável. E que situação desagradável Davi está passando. A vergonha aqui se misturava com um sentimento que nós carregamos muito no nosso coração, que é o sentimento de injustiça. Davi também tinha raiva, mas Davi também carregava culpa. Ele carregava uma culpa que vinha de um sentimento de que ele poderia ter cuidado, que ele poderia ter trabalhado, educado melhor o seu filho. Talvez houvessem outras rotas alternativas para que não tivesse chegado nesse ponto. E quando nós olhamos para isso, há também um sentimento de indignação por parte de Davi. Mas todo pai que fica indignado, que fica chateado, também é um pai que fica preocupado. Porque Davi sabia que o fim, e nós sabemos o fim dessa história, poderia ser muito ruim, poderia ser trágico. E é nesse contexto de enormes adversidades, de inúmeros problemas, que ele olha para dentro de si, que ele avalia a sua alma, e ele pede para que Deus comece a tratar aquilo que no seu coração está claro e cristalino como um problema. Quando nós olhamos para o verso 1 do capítulo 4, há algo que Davi faz. Ele olha para Deus e diz: responde-me quando clamo a ti. É como se ele falasse: no momento mais complicado, Deus irá me trazer alívio. E você já parou para avaliar, para perceber, para buscar o significado da palavra angústia? Porque a angústia parece que ela é um problema ou um sentimento que nós carregamos de forma comum na nossa vida. Cada um que aqui está já se sentiu angustiado por alguma circunstância ou situação. Mas falando português claro, para que você entenda, angústia é como se fosse um sentimento em que nós estivéssemos em um lugar fechado. Estivéssemos num quarto com a porta trancada, com pouca ventilação. É como se a gente sentisse um aperto no peito enorme. E quem já não passou por isso? Só que Davi está dizendo que é como se o Senhor o tivesse tirado do lugar fechado, onde ele estava, onde tinha pouca ventilação, onde ele estava sentindo esse aperto, e o colocasse em um novo lugar, e o desse uma nova história. Mas a grande questão é identificarmos onde começa toda essa angústia, onde começa todo o problema. E nós vamos perceber que toda a confusão interior, ela começa logicamente dentro de nós, no nosso coração, vai para a nossa mente e afeta o nosso físico e o nosso emocional. Mas Davi sabe que Deus estava no meio da confusão com um único objetivo: retirá-lo de lá. No fim desse texto, você vai ver que ele diz que ele volta a ter um sono tranquilo, um sono agradável. E talvez muitos de nós que aqui estamos hoje à noite estejamos na busca de ter um sono de qualidade, porque há muito tempo talvez problemas nos perseguem, circunstâncias nos apertam e nós não sabemos para onde correr e nem para onde ir. E eu me recordo, essa semana eu até citei um dos exemplos que eu particularmente já passei de angústia,
Mas eu estava muito angustiado em uma outra situação, muito apertado por dentro, porque lembre-se, pastor também, ele é gente. Ele não é um anjo, ele não é um semideus. Ele é alguém que tem problemas, que tem angústias igual a você. Nós sofremos dos mesmos problemas. Mas alguém mandou pelo WhatsApp uma simples mensagem. E nessa mensagem tinha expressões como: o Senhor é contigo, a graça dele vai te bastar, conte comigo, receba aí o meu abraço. E é como se Deus começasse a trabalhar em mim e começasse a me empurrar devagarinho do lugar onde eu estava, o lugar fechado onde eu me encontrava. E eu comecei a perceber que Deus estava usando não só a tecnologia, não só as circunstâncias, mas Ele estava movendo as coisas ao meu favor. E o meu propósito essa noite é refletir com você sobre a possibilidade que é real e que é clara de você essa noite encontrar um verdadeiro descanso para a sua vida. De você encontrar a paz que excede todo entendimento e que não é ofertada no mundo, mas é ofertada pelo Senhor e somente por Ele. E nós vamos ver isso através de Davi, onde Deus começa a tratar o coração, a alma, a mente dele. A primeira coisa que aqui está clara é que Deus, Ele é o justo juiz. Davi, ele busca justiça, mas ele não vai ao tribunal, ele não vai usar as suas próprias ferramentas humanas, mas ele olha para Deus e diz que deseja, que almeja a justiça dele. Mas você está aqui essa noite, pode se perguntar: e diante das injustiças que eu já sofri, ou que eu estou sofrendo, ou que eu ainda irei sofrer, quem deve realmente julgar as minhas causas? Quem deve realmente julgar aquilo que eu estou passando? Porque dentre os inimigos que nós temos, que são o mundo, a carne e o diabo, a carne nos empurra para dizer o seguinte: resolva você. Você tem capacidade de ir lá e fazer. Mas aqueles que têm o Espírito Santo se sentem empurrados por Deus para dizer: deixa Deus resolver. E isso me leva a uma pergunta que eu faço para mim todos os dias, porque ela é necessária. Realmente eu confio no Senhor? E eu devolvo para vocês: realmente nós confiamos na justiça do Senhor? Porque quando nós decidimos, nós mesmos, julgar as nossas questões, algo acontece. E já aconteceu comigo, já aconteceu com você, e certamente vai acontecer se você decidir julgar por conta própria. Nós vamos errar bastante. Estatisticamente, você vai errar 99% das vezes, ou quem dera até 100%, porque todas as vezes que a forma humana, ela assume o papel de juiz, nós tomamos o lugar daquele que é o juiz, que se chama Jesus Cristo. E isso é muito sério. Mas quando nós tomamos uma posição de olhar para Deus e enxergá-lo com as mãos dadas para nós e entregarmos para Ele, tudo muda. Abra a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 33, verso 22. Isaías, capítulo 33, verso 22. O profeta, ele fala e diz o seguinte: pois o Senhor é nosso juiz, nosso comandante
e nosso Rei. Ele nos livrará. Isaías está dizendo: juiz da minha vida, comandante da minha vida, rei da minha vida. Eu confio nele e ele vai me livrar de toda e qualquer situação. Deus deve ser o juiz da sua vida e das causas que permeiam ela. E eu me lembro de Davi, quando ele está fugindo de Saul. E o que Davi faz? Ele se esconde numa caverna com os seus bravos soldados, com o seu exército. E o texto diz que Saul tem ali algo que nós também temos, uma dorzinha de barriga. E ele vai na caverna, e o que é que os soldados de Davi dizem para o próprio? O que é que ele vai falar? O que é que eles vão falar? Deus entregou Saul nas suas mãos. Ou seja, Davi, ele está aqui, diante de você. A hora é agora. Faça o que tem que ser feito. Parece fácil, parece simples e, acima de tudo, tentador. Está ali a oportunidade exata, a oportunidade maravilhosa de resolver o problema de uma perseguição, de uma dor, e poder voltar teoricamente, a ter uma vida tranquila e sossegada. Mas o que Davi responde? Caminha comigo de novo no texto bíblico e vai para 1 Samuel, capítulo 24, verso 12. 1 Samuel, capítulo 24, verso 12. Perceba a atitude, a decisão que Davi toma. Ele diz: que o Senhor julgue entre nós dois. Talvez o Senhor castigue o rei por aquilo que procura fazer contra mim, mas eu jamais lhe farei mal. Davi tem uma atitude diferente da torcida organizada, porque quando a gente está diante de uma situação, o que é que acontece? As pessoas ficam do lado dizendo: vai lá, arrebenta mesmo, resolve essa situação. E Davi, ele lembra do Senhor, ele olha para o Senhor e ele diz: não, se alguém tiver de fazer justiça nessa história, será o próprio Deus, não será a minha pessoa, porque eu não moverei uma palha para fazer mal a ele. E ele ainda mais é humilde. Ele é quem vai julgar essa causa entre nós dois. Davi entrega nas mãos do Senhor a responsabilidade de punir ou não Saul. E aí você olha para um texto desse, assim como eu, e às vezes o sangue começa a ferver, e a gente fica chateado, e a gente começa a pensar nas noites que a gente não dormiu, nas perseguições, nas palavras que a gente recebeu, no sofrimento que a gente vive. E a gente diz: mas não é tão fácil assim, não dá certo isso. Mas aí o texto bíblico deixa claro o seguinte: ainda que a justiça dos homens venha a falhar, a justiça do Senhor jamais falhará, nunca vai falhar. E essa justiça, ela é diferente de nós. Ela vem pautada em santidade, e ela vem pautada sim na perfeita justiça do Senhor. Mas você já perdeu o sono por situações ruins? Eu já tive muitas noites que eu perdi. Muitas noites que eu fiquei angustiado. Mas Deus sempre falava ao meu coração: entrega para mim todos os problemas que você tem carregado na tua mochila, na tua sacola, no teu saco.
coloca diante de mim. Nós já ouvimos muitas coisas, já passamos por muitas coisas e iremos passar. Mas a Bíblia diz que quando nós entregamos verdadeiramente ao Senhor, o descanso chega ao nosso coração. O descanso, ele aparece. É como se ele viesse e se derramasse sobre a nossa vida. E o verso 3 traz algo muito importante que Davi está dizendo sobre uma característica daquele que deseja a justiça de Deus, que confia na justiça de Deus e que espera o descanso de Deus. Ele diz: estejam certos disto, o Senhor separa o fiel para si, e o Senhor responderá quando eu clamar a Ele. O que Davi está dizendo é o seguinte: seja alguém que busca o Senhor de forma sincera. Quando nós vamos para o Evangelho de João, o texto vai dizer que Deus, Ele espera e Ele almeja adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E adorar a Deus em espírito e em verdade é buscá-lo, é clamar a Ele de forma sincera. E Deus trata as pessoas que são misericordiosas, compassivas, gentis diante do outro e que sofrem muitas vezes caladas de uma forma diferente, de uma forma especial. Elias, quando estava sofrendo, estava angustiado, Deus tratou ele de forma especial. Deus separou, sabia da fidelidade dele. E Deus vai assim nos confortando. Deus vai enxugando as nossas lágrimas mediante uma característica que nos dias atuais ela está sumindo das nossas vidas. Misericórdia. Alguém que é misericordioso, alguém que é compassivo. Eu confesso a você que é muito difícil a gente ser misericordioso com o outro. É muito difícil a gente aguentar. Mas esse mesmo Deus é aquele que chega e te dá um abraço e que enxuga as tuas lágrimas depois de uma noite sem dormir, depois de semanas sofrendo. Por isso, Deus está dizendo para a gente, ser misericordioso não é uma opção, é o único caminho que nós temos. Por isso, tenhamos compaixão, tenhamos amor, e isso eu falo a mim mesmo. E todas as vezes que eu quero não ser compassivo, que eu não quero ser misericordioso, eu me lembro de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus tinha alguma obrigação de morrer por mim, por você, por cada um de nós? Não. Porque a humanidade rejeitou Jesus. A humanidade cuspiu em Jesus. A humanidade zombou de Jesus. A humanidade não teve misericórdia enquanto ele andava e carregava a sua própria cruz. Quando ele estava crucificado, a humanidade também não teve misericórdia, mas Deus todos os dias, Ele é misericordioso com a gente. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E a Bíblia vai dizer que a gente tem algumas características que a gente precisa agora ter um papo sério e entender. Nós somos os piores pecadores dessa terra. Você já parou para pensar o tanto que você é ruim? Mas pastor, você está dizendo que você é ruim. Eu digo, eu sou pior do que você. Porque o pecado, ele transforma e faz isso. Se você se permitir um único dia da sua vida, não vou nem dizer um único dia, uma única hora, ou até minutos, para você fazer só a sua vontade e não a vontade de Deus, tudo de ruim começa
a brotar de dentro de você. Ah, mas na minha casa eu sou legal, eu sou mais tranquilo. Será mesmo? Será que você é essa pessoa? Porque se você olha para si e se julga como bom, você já está interpretando e não conhecendo o Deus das Escrituras, porque a Bíblia diz que só teve um único bom e um único justo, que se chama Jesus. E quando ele traz isso, ele vai dizer o seguinte, que o misericordioso, que o compassivo, ele ama o Senhor e ele busca o Senhor. Amar, buscar, se relacionar. Porque ele sabe que Deus, ele sonda o nosso coração. Não precisa ninguém sondar o coração do outro. Deus já faz isso. E ele quer olhar lá no fundo do nosso coração e encontrar misericórdia, encontrar compaixão, encontrar graça. Mas o que Deus encontraria em nosso coração hoje, agora, nesse exato momento? Seriam essas três coisas ou o contrário delas? Mesmo que a gente passe por aflições, Deus não nos abandona. Mesmo que você esteja sofrendo profundamente, Ele continua cuidando de você. Ah, pastor, mas eu me sinto tão sozinho e sozinha. Deus está ao teu lado como amigo fiel, em qualquer circunstância, em qualquer momento. O grande problema da nossa vida é que na maioria das vezes nós não queremos o cuidado de Deus. Nós queremos o cuidado de pessoas, nós queremos o cuidado de coisas, mas não buscamos o cuidado que vem do Senhor. E a maioria de nós, na busca de ser cuidado por coisas, por bens que vão teoricamente e passageiramente suprir o vazio e a dor, a gente se perde. Dinheiro não cuida e não cura uma aflição. Um carro, ele não cura e não cuida de você. Nenhuma das coisas materiais tem o poder, a capacidade de gerar cuidado em nós. As pessoas nos ajudam, são usadas por Deus, são instrumento, mas se você é dependente sempre de alguém, mais do que a figura do Senhor, provavelmente você tem vivenciado um evangelho que está ao contrário, a fita está rodando ao contrário, o CD está ao contrário, o arquivo está danificado. E quantas pessoas nós não conhecemos, que elas só entendem que Deus está agindo se alguém do gosto pessoal dela ou dele está ali abraçando e dizendo: eu estou contigo. E Deus pega e levanta às vezes uma outra pessoa que não é do círculo de amizade, que ele olha e diz: é aquela dali, é aquele dali que vai me consolar e me confortar. E aí Deus faz isso. Todas as vezes que eu mando vocês se abraçarem, ou melhor, que eu peço, porque vocês não são obrigados a nada, você tem a oportunidade de abraçar pessoas que você conhece e pessoas que você não conhece. E nesses abraços, alguém que você não conhece e que talvez você nem queria abraçar, mas estava já no meio do caminho da estrada e não teve como se desviar, essa pessoa é quem te abençoa de uma forma extraordinária, e aí você chega lá na sua casa e comenta com seu filho, com a sua filha, com seu marido, com a sua esposa, com a sua família, e diz: essa noite foi tão especial. Alguém que eu nunca nem troquei um olhar, me abraçou e disse: Deus
me abençoe, ou te abençoe. E eu achei que ela era zangada. Eu achei que ele era zangado. Eu achei que ele nem falava, que ele era mudo. Eu olhava para a cara dele, era uma cara assim, fechada. Mas quando essa pessoa chegou de mim, chegou perto de mim, eu senti uma paz de espírito. Isso quer dizer o quê, meu povo? As aparências enganam. O nosso coração faz julgamentos precipitados. E Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Mas Deus está dizendo que o melhor e o maior relacionamento que você tem que ter não são com as coisas, não são com as pessoas, mas tão somente com o Senhor. Se você fizesse hoje uma pesquisa agora aí no seu HD, na sua mente, e você colocasse, elaborasse uma mini lista de pessoas, de coisas ou de Deus, quem está no primeiro lugar ou quem jamais deveria ter saído do topo da lista ou nem ter entrado em competição com outras coisas? Será que Deus está lá? Sabe por que é que eu digo isso? O povo de Israel foi um povo que viveu por muito tempo debaixo de sofrimento. E todas as vezes Deus estava ali pertinho do povo. E fica a lição para que a gente não seja como Israel, na maioria das vezes, sabendo que Deus está ali para suprir e ao mesmo tempo tentando tirar Deus da jogada, tentando tirar Deus da história. É por isso que se você hoje é alguém que não tem como característica a misericórdia, comece a exercitar misericórdia. Se você não tem como característica compaixão, comece a exercitar compaixão. Pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu começo a exercitar isso? Comece a lembrar agora de um filho de Deus, de uma filha de Deus que estava meio que com um espetozinho assim, e com algumas palavras difíceis, foi lá assim, pertinho da tua barriga e fez assim, ó. E rodou. Doeu, não doeu? Você sentiu a dor aí. Imagina eu que sou magrinho. Não tenho nem carne, nem gordura. E aí a Bíblia diz para mim, como um grande tapa, compaixão, irmão. Misericórdia, pastor. E Deus vai tratando a gente para que nós olhemos desta forma. Para que nós hajamos desta maneira. Com a misericórdia que vem do alto e sublime trono. Porque todas as vezes que nós olharmos para nós mesmos, nós vamos esperar de Deus misericórdia e compaixão diante das nossas dificuldades. E por que não olhar e esperar de Deus e de mim mesmo misericórdia e compaixão do outro, do próximo? Por isso que a palavra de Deus, ela trata de forma muito profunda. E eu não preciso nem entrar no mérito da questão para saber que Deus está tratando a gente como igreja. Porque nós temos falado de recomeço. Nós temos falado de um novo tempo. Mas a começar de nós, que somos os líderes espirituais colocados por Deus e também os passíveis de serem tirados por Ele. E Deus vai tratando a gente agora e dizendo: quem vem à sua mente? Quais situações você poderia ter sido mais misericordioso ou a compaixão poderia ter ido adiante? Uma outra coisa, e um texto que eu lembro, é de Efésios, capítulo 4, verso 26. Se você puder acompanhar, acompanhe comigo. Efésios, capítulo 4, verso 26. Esse texto diz: e não pequem ao permitir que a ira
os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Uma coisa é fato: nós nunca vamos conseguir deixar totalmente a ira nas nossas vidas. Em algum momento você vai ficar chateado, irado, revoltado com algo. E todos os dias ela parece que fica batendo na nossa porta assim para se manifestar de fato. Mas uma das coisas é que a ira normalmente ela aparece em situações que são bobas, que são fúteis. Você já percebeu? Às vezes você está em casa, você está ali na mesa do jantar ou do café, o menino derruba uma colher e você já explode. Você está em casa, a mulher pega e fala uma palavra para você, isso vale para nós homens aqui hoje, e o homem já infla o peito e já fica irado. Mas também tem mulher, agora é para vocês, e quando o pobre do homem ousa dizer aqui, olha amor, eu vou fazer uma crítica construtiva. Crítica? Você. Quem lava a tua roupa sou eu, rapaz. Quem faz a comida... Aí vem uma metralhadora. O namorado e a namorada está ali, está perto. E no namoro a gente já sente o que nos aguarda no casamento. E talvez aqui eu esteja olhando para um público, para homens e mulheres de Deus aqui essa noite que são todos tranquilos. Eu só estou olhando para pessoas tranquilas. Tem uns que estão sorrindo para mim, assim, já se entregando. Às vezes você olha para uma pessoa e diz, essa pessoa jamais vai se irar. Ela só vive sorrindo, é alegre e tranquila. Será que essa pessoa é assim? Ah, o pastor Laqueda é uma pessoa tão amável, tranquila. Será se você já me viu em um momento de ira e de raiva? O texto vai dizer que a ira, ela está e pode acontecer com qualquer um de nós. Mas o texto diz que nós não devemos contribuir para que ela cresça dentro de nós. Porque todas as vezes que a ira cresce, que ela toma lugar, que ela assume o controle da minha vida, um outro sentimento que nós estamos tratando aqui essa noite, ele aparece, a angústia. Quanto mais irado, mais angustiado. Quanto mais irado, mais angustiado. A tristeza, a gente vai ficar triste com alguém. Eu já disse isso, você vai se entristecer comigo em algum momento da sua vida. Mas se a tristeza virar um ressentimento, o problema vai ser grande. Se eu olhar para você, ficar triste por alguma coisa e permitir que o ressentimento crie raízes profundas, a coisa vai ficar feia. Por isso que a Bíblia diz, não deixe isso crescer dentro de você. Porque senão a gente vai se tornando alguém tão amargo. Você já conheceu uma pessoa amarga? Alguém tão pesado, e eu não estou falando não é de peso não, mas alguém que você senta ali numa mesa para conversar, e você já percebe que na primeira frase que sai da boca dela, meu amigo, já vem tanta coisa que é pesada que você diz, meu pai, eu me sentei tão leve nessa mesa, eu estou saindo aqui agora, sei não. A minha vontade agora era de enfiar a cara dentro de um buraco, porque eu estou tão assim, angustiado, pesado. A gente fica assim. Porque pessoas que estão num estágio de amargura e de peso tão grande, elas puxam as pessoas que estão ao seu redor, não é para outro lugar não, senão para baixo. Conviva com a pessoa que todo dia você pergunta, e aí, bom dia, ela, mau dia. E aí, como é que vai o casamento? De mal a pior. E aí, o país, o que é que tu acha? Mesma coisa, ruim. E a igreja? Aqueles pastores lá e aqueles irmãos, as mesmas músicas, as mesmas coisas, mesma mensagem, mesmas aulas.
Mas e aí, tu não crê que o amanhã vai ser melhor, não? Meu amigo, tu não sabe nem a minha conta, tem R$ 1 lá, como é que o amanhã vai ser melhor? As pessoas vão contando e vão falando, e isso é sério. E sabe o que é que acontece com o amargo, com o ressentido, aquele que puxa todo mundo para baixo? Ele vai se tornando uma pessoa que vai ficando isolada e que a pessoa pode não dizer para ele, me diz, rapaz, se eu puder me afastar de fulano, eu vou ficar distante. Porque a pessoa vira um prisioneiro e uma prisioneira da amargura, da angústia, do ressentimento. E é por isso que eu digo para você, cuidado com isso. E olha que nesses últimos tempos, eu tive todas as ferramentas para eu ficar assim amargurado e com a raiva batendo nas alturas. Vocês sabem o que eu estou falando. O YouTube pode me cancelar se eu falar. Então, sentir o peso, o problema, a raiva, a tristeza, não é o problema. O problema é cultivar isso. Deixar isso passar de um dia, virar semana, virar mês, virar anos. Mas você tem a oportunidade de decidir o que é que você vai fazer com isso. E aí a gente deve seguir o conselho da palavra e não o conselho dos amigos. Porque quando a gente está prestes a fazer uma besteira, sempre aparece um filho que não é de Deus e diz, vai lá, taca fogo. Tipo um videozinho que tem aí na internet, que tem lá um rapaz chamado Peixoto, que ele brinca e o cara chega para ele está lá numa mesa de um bar, angustiado, chateado, olhando para a fatura, a Mislene entendeu? E aí ele chega lá e oferece uma cervejinha para ele. E diz, rapaz, eu não posso tomar essa cerveja não, eu sou crente. Aí o garçom ali, meu amigo, tome, tá geladinha, o clima tá quente, ninguém tá te vendo. Ele disse, é mesmo? É. Rapaz, eu vou virar um é agora. Aí ele pergunta, rapaz, qual é o teu nome? Ele diz, assinado Satanás. Eu não quero dizer aqui essa noite que alguém que pode chegar e te induzir o caminho mal pode ser o cão, mas que ele é filho do cão, isso é certeza. Cuidado com quem vai tacar fogo. Oh, cuidado. Olhe para a Escritura. Tome cuidado. Me lembro de Davi, Salmo 1, onde ele diz que o prazer dele está na lei do Senhor. O nosso prazer não está nessas coisas, mas está no Senhor. Tem pessoas que não estão prontas para ouvir determinadas verdades, determinadas coisas. Por isso, calma, tranquilidade, fale para Deus que Ele vai ter a melhor e a maior maturidade do universo para te ouvir. Mas uma coisa você precisa entender. Todos os dias nós nos enchemos de coisas, de filmes, de séries, de vídeos, de palavras, de trabalho, de luta, mas a Bíblia diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo de Deus, para que Ele trabalhe em nós. E um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. É o domínio próprio. Quando nós temos domínio próprio, nós sabemos até onde nós podemos ir ou não. Você já se irou? Se você tem o Espírito Santo, ele vai trabalhando em você para saber até que ponto essa ira está te tornando alguém doente ou não. Você já fez algo que você se envergonhou, o Espírito Santo vai trabalhar em você e vai dizer, você confessou, você entregou diante de Deus, está esquecido, é passado, olha para frente, serve ao Senhor e vive de forma que o agrade. Você já ficou muito zangado, inclusive hoje, está zangado com alguém aqui da igreja. Você olhar para ele e para ela agora, não faça isso não. Ore diante de Deus e entrega essa zanga e diz, passou, porque eu quero estar em paz. Lute contra o colérico que existe dentro de você.
Seja brando, seja feliz. Quando alguém estiver ali passando, está zangado, dê um sorriso, mesmo que você não consiga, mas dê um sorriso. Lute. Por isso que o Salmo 4,4 diz: não pequem ao permitir que a ira os controle, reflitam durante a noite, permaneçam em silêncio. Por isso você deve dizer: Senhor, sonda o meu coração. Quando estiver sozinho, fala com Deus, coloca as tuas dores, coloca as tuas lutas diante do altar do Senhor Jesus. Essa noite nós concluímos e entendemos aqui de forma clara a experiência que Davi passou, que Davi teve. Nós fomos aqui confrontados com uma verdade que muitas vezes é indigesta, mas é transformadora. Nós fomos confortados sabendo que mesmo nas adversidades mais intensas e terríveis, como igreja, como família, como pessoas na nossa individualidade, Deus oferece uma paz que ninguém pode oferecer para a gente. Ele garante a presença dele ao nosso redor. E talvez você esteja sofrendo bastante hoje aqui. Talvez você esteja muito, mas muito angustiado, porque você ainda não tem experimentado a transformação que vem de Deus. A transformação que vem do Espírito. Você tem experimentado e buscado caminhos e meios que Deus não garante a você essa paz. Porque você tem assumido uma vida de pecado, uma vida que está longe do Senhor, e você precisa mudar esse quadro hoje. Você precisa ser uma outra pessoa. Você precisa se renovar através de Deus. Você precisa buscar a justiça divina, você precisa praticar a piedade, a misericórdia, você precisa controlar os seus sentimentos. Você precisa se alinhar à vontade do Deus Todo-Poderoso. Porque o único capaz de trazer ordem ao caos é Jesus. O único capaz de trazer ao tumulto que está o teu coração e a tua mente hoje perturbada por algo é Jesus. O único capaz de fazer o teu coração descansar nele é Jesus. Se você veio aqui hoje, não carregue mais pesos na sua vida. Não carregue mais inquietação, não carregue mais problemas. Olhe para o Senhor, entregue a Ele as suas lutas agora, hoje. E Senhor, faz justiça sobre isso. Eu não quero mais me preocupar, eu não quero mais perder sono, eu quero viver uma vida onde eu me sinta confortado pelo Senhor. Eu não quero mais chegar em casa e ser alguém desagradável, que grita, que briga. Eu não quero ser alguém que é conhecido pela amargura, pelo ressentimento, mas alguém que é conhecido pela paz, pelo amor, pelo domínio próprio. E somente Jesus pode oferecer isso. Eu não posso, a igreja não pode, mas Deus pode. Quantas pessoas não estão passando hoje, agora mesmo, por ansiedade, por angústias terríveis, onde a medicina oferece o que tem de melhor, faz o que é possível, ajuda, melhora, mas somente Deus é quem vai consolar a tua alma da melhor forma possível. Lembre-se, Deus te ama. Deus ama a sua família, Deus ama você, Deus não te criou para que você viva eternamente como alguém angustiado, porque o remédio é Jesus. É por isso que, se você estiver numa tempestade, imagine, no meio do barco, no meio do mar, os ventos batendo forte, diagnósticos terríveis. Lembre-se que você pode estar nesse barco com Jesus
ou sem Jesus. Diante de uma situação familiar terrível, você pode estar com Jesus ou sem Jesus. Mas Ele te oferece hoje a melhor das experiências: refúgio, paz e uma vida de confiança no poder e na graça do Evangelho. É isso que nós precisamos buscar. É isso que nós precisamos almejar. E talvez você esteja tantos dias chorando, angustiado, sem saber o que fazer. E dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer mais. Parece que meu mundo desabou, os caminhos não se abrem mais para mim. E Deus está estendendo uma mão de misericórdia para você e dizendo: vem para mim, porque eu quero ser o teu único respirar. A decisão de você mudar a sua vida hoje e descansar em Deus e esquecer tudo, a decisão de perdoar pessoas hoje é sua. A decisão de você zerar e dizer: eu quero perdoar fulano de tal porque ele fez isso. Eu quero a graça de Deus sobre a minha vida, eu não quero carregar ninguém como um fardo e como um peso. É sua. Mas a decisão de deixar todo e qualquer pecado também é sua. Por isso a noite de perdão, de graça, de misericórdia, e de entender que aqui ninguém é perfeito, mas nós queremos ser perfeitos em Deus, através do Espírito Santo. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Começa a lembrar de situações, começa a lembrar de pessoas, começa a lembrar de tudo que tem sido um peso na sua vida. E começa a dizer: Senhor, traz ao meu coração perdão a começar em mim. E começa a ver essas pessoas e diz: eu perdoo fulano de tal. O perdão começa não só no falar, mas começa aqui dentro de nós. Senhor, eu tenho sido irado. As coisas parecem que na minha vida, todas as vezes eu explodo sem nem pensar. Mas eu quero a paz do Senhor. Pai, nos ajuda. Porque tantas lutas nós temos enfrentado. Tantas dores. As nossas mentes parecem que não param. 1000 pensamentos. Mas que o Senhor traga os pensamentos da paz, do amor e da graça. E que nós possamos caminhar contigo, sabedores que lutas virão, mas o Senhor continua conosco. O Senhor continua reinando. E nós queremos perdão, nós queremos graça. Nós queremos aliviar o nosso fardo. Nós queremos dormir em paz novamente, Senhor. Nós queremos reclinar a nossa cabeça e saber que nada vai tirar o nosso sono. Mas para isso nós precisamos perdoar, buscar a Tua graça e pensar os Teus pensamentos. Se essa noite existem pessoas aqui que ainda não têm um compromisso com Jesus, mas compreenderam essa palavra, vêm ouvindo o Espírito de Deus falar ao seu coração e desejam entregar a sua vida, levante uma das suas mãos e diga: esta noite eu quero entregar a minha vida a Jesus, para eles se tornar o meu real descanso. Erga uma das suas mãos. Se
Se essa noite há alguém que deseja se reconciliar com o Senhor, voltar aos caminhos dele, para viver pela graça e pela misericórdia, erga uma das suas mãos e diga: eu quero voltar ao teu trono de graça. Mas principalmente, essa palavra hoje é a você que está aqui. Se tem faltado perdão, se tem faltado graça, consolo e conforto do Senhor, entrega tudo a Ele. Nós vamos cantar a Deus. E se você decidiu entregar ou se reconciliar com o Senhor, pode vir aqui durante a canção que eu quero orar por você. Vamos nos colocar de pé?